Estamos de volta com o programa Meio de Campo aqui na tela da TV Unifev, hoje recebendo Mardiotti, repórter esportivo, setorista, cobre o dia a dia do Clube Atlético Votuporanguense. No primeiro bloco falamos bastante sobre a postura, analisamos a postura do CAV contra o Rio Claro, derrota por 1-0. E agora vamos falar do jogo desta quarta contra o Ipiranga. Antes, tem um áudio, uma entrevista do técnico Círio Quadros, entrevista concedida no final de semana à página oficial do Ipiranga, falando sobre a expectativa deste jogo. Muito positivo, né? A gente tinha uma ideia do que ia acontecer, né? Os treinamentos intensos, a concentração, as atividades à noite que a gente fez, todas alcançaram o objetivo nosso, né? Que era, pelo espaço curto de tempo que a gente tem, unir a equipe, que todos entendessem qual é o objetivo da comissão técnica, da diretoria e dos próprios jogadores. Então eu avalio como muito positivo, né? Agora a gente entra na reta final de treinamentos, hoje à tarde, amanhã mais 2 períodos, segunda-feira já é véspera da viagem, né? Na terça-feira a gente já viaja. Então treino mais agora de ajuste, lapidação. Acredito que a equipe está pronta, né? A gente precisa agora competir, jogar. A gente é um ano atípico, né? A gente começa já numa decisão, é um jogo e uma decisão. A gente não começa um campeonato para depois jogar vários jogos, né? O nosso adversário já vai estar no 5º jogo em competição, nós vamos estar estreando no campeonato. Mas eu estou muito confiante por tudo aquilo que a gente viu aqui nos trabalhos, nos amistosos. E aqui falo representando a comissão técnica, nós estamos muito confiantes já de estrear com o pé direito, né, passando de fase contra a Votuporanguense, mesmo sabendo que é um jogo muito difícil, lógico, mas a gente está muito confiante. Isso foi o que a gente trouxe desse período de treinamentos, né, de concentração, confiança no trabalho. É isso que eu espero na quarta-feira que vem. A entrevista do técnico Círio Quadros, do Ipiranga. Mardiotti, ele comentou sobre o jogo contra o CAV. Para eles, será o primeiro jogo oficial da temporada. E comentou que o Votuporanguense já está no seu quinto jogo, fez seu 5º jogo oficial pela Série A2, mas é uma equipe que vem se preparando. De que forma trocar o chip, a Votuporanguense trocar o espírito, esquecer um pouco da Série A2 e entrar com carga renovada para este jogo, que é muito importante, tanto financeiramente quanto para a história do clube contra o Ipiranga? Então vou virar a chavinha, né, de Campeonato Paulista para a Copa do Brasil. Eu acho que para a Votuporanguense é uma vantagem estar em atividade, jogando com ritmo de jogo, e o time do Ipiranga que apenas treinou. Claro que fez alguns jogos treinos. Outro fator importante que pode também ser ruim para a Votuporanguense é o fato de que o Ipiranga viu todos os jogos da Votuporanguense nesse campeonato pelo site da Federação Paulista de Futebol, enquanto que a Votuporanguense não viu nada do time do Ipiranga, que apenas fez treinamentos nesse ano de 2019. Agora, um dos fatores que a Votuporanguense pode tirar proveito, apesar que lá no Rio Grande do Sul também está calor, mas a temperatura média lá em Erechim é bem menor do que a temperatura média aqui em Votuporanga. Talvez esse pode ser um fator positivo para a Votuporanguense, se a Votuporanguense souber explorar e tirar proveito dessa situação. A Votuporanguense está um pouco cabisbaixo pela derrota contra o Rio Claro, mas acho que os jogadores, comissão técnica, diretoria tem que virar a chavinha e pensar agora em Copa do Brasil. Esquecer Campeonato Paulista da Série A2, porque isso é um fato inédito para Votuporanga, para o futebol profissional de Votuporanga, e isso faz muita diferença. Uma vitória contra o Erechim, contra o Ipiranga de Erechim, vai nos dar também a possibilidade de voltar a ter motivação para o Campeonato Paulista da Série A2. Por isso, vamos esquecer a derrota para o Rio Claro, vamos esquecer um pouquinho as dificuldades do Campeonato Paulista da Série A2, vamos, a partir de agora, concentrar exclusivamente nesse jogo da Copa do Brasil para buscar essa vitória contra o Ipiranga. Vejo vantagens e vejo desvantagens. A desvantagem é o fato do Ipiranga estar vendo a Votuporanguense jogar, e o fato positivo é o fato da Votuporanguense já ter ritmo de jogo e Votuporanga ter um clima mais quente do que Erechim, lá no Rio Grande do Sul.
É que a Votuporanguense tem uma boa sorte, está todo mundo na torcida para que passe de fase, né? Vá um pouquinho mais adiante. Só para lembrar também, Brasil. José, acho que o torcedor tem que virar a chavinha também, sabe? Também, O torcedor, é hora de apoiar. Tem que virar a chave, porque é hora de apoiar. É uma Copa do Brasil. Só para lembrar o torcedor, uma vitória contra o Ipiranga de Erechim, aqui na Arena Plinimarim, quarta-feira, vai dar a possibilidade à Votuporanguense de jogar no Rio de Janeiro contra o Fluminense ou lá em Teresina, no Piauí, contra o River do Piauí, já que o Fluminense joga lá no Piauí contra o River. E então, quer dizer, se o Fluminense vencer e a Votuporanguense vencer, jogaremos contra o Fluminense no Rio de Janeiro, que é outro fato inédito para o futebol de São Paulo, para o futebol de Votuporanga. Quase encerrando o programa já, falar rapidamente do Campeonato Paulista. Entre os grandes aí chamou a atenção na rodada, passar para o torcedor em casa, né? Teve a derrota do Palmeiras no Clássico em casa contra o Corinthians, São Paulo que venceu o São Bento de Sorocaba por 1-0, o Santos sofreu uma goleada de 5-1 para o Ituano. Margiotti, o que mais te chamou a atenção nesse fim de semana esportivo do Paulistão? Olha, sem dúvida nenhuma foi a surpresa do Santos, né? Ter perdido para o Ituano 5-1. Eu vi uma entrevista logo após o jogo do Vitor Ferraz, que é o capitão da equipe do São Paulo, da equipe do Santos, e ele, sem o repórter perguntar, sem o repórter Sport TV perguntar, ele foi se justificando dizendo que não teve salto alto. Agora, se o jogador, sem pergunta, ele vai se justificar, automaticamente nos dá a impressão que teve salto alto. E o Santos entrou muito confiante e a hora que acordou já estava 3-0 para o Ituano. O Ituano marcou a saída de bola do Santos, marcou os zagueiros, a saída de bola dos zagueiros, né, Margiotti? As duas linhas de 4 do Ituano foi perfeita, no meio de campo e atrás. Então a marcação foi perfeita, deixou apenas o alemão na frente, articulando as jogadas, com 2 jogadores de velocidade chegando pelas extremas, e foi assim que conquistou um placar de 5-0. O Santos não esperava isso. Teve um gol, 5-1. 5-1, e o Sampaoli ficou completamente desorientado à beira do gramado. Uma hora ele gritava, outra hora ele falava, outra hora ele baixava a cabeça. Não foi mais aquele Sampaoli de jogos anteriores, completamente confiante à beira do gramado. Eu acho que dá para se entender essa situação. O Santos era a surpresa do campeonato e acabou perdendo. Falando um pouquinho de Palmeiras e Corinthians. Falando em salto alto também, né? Também. Palmeiras também. O Palmeiras entrou armou a festa, né? Armou uma festa para comemorar contra o Corinthians. E o Corinthians acabou ganhando de 1-0. Também foi surpresa? Foi. Pelos investimentos que teve no Palmeiras, pelo investimento que é o Palmeiras e pelo que o Corinthians fez no campeonato até então. Foi surpresa? Foi surpresa. São Paulo ganhou de 1-0, resultado normal, e o Paulistão segue agora. Agora, com tudo que aconteceu, apesar da vitória contra o Palmeiras, o Corinthians fica fora da zona de classificação, né, dentro do Campeonato Paulista. Se tivesse terminado, o Corinthians não estaria na segunda fase. Então tem que tomar cuidado, os grandes principalmente, tem que tomar muito cuidado e vencer seus próximos jogos para garantir uma classificação para a segunda fase do campeonato. Programa Meio de Campo recebendo Antônio Carlos Margiotti, chegando ao final do nosso tempo. Margi, obrigado pela participação, a gente segue junto nos nossos trabalhos lá, se encontrando na Arena Plinimarim, nas transmissões do futebol. Obrigado pela presença e fica à vontade de deixar seu recado. Olha, Josiano, eu queria deixar um recado para o torcedor e também para o time da Votuporanguense. Eu acho que nós devemos nos preocupar com a situação da Votuporanguense esse ano. Mas é começo de campeonato. Eu ouvi muito isso. Foi 5 rodadas, mas o campeonato tem 15 rodadas. Se já foi 5, já foi 35% do campeonato. Então faltam 10 rodadas. Eu acho que a Votuporanguense tem que acordar. A diretoria, eu não sei, me parece que tem 2 ou 3 vagas ainda para contratar. Eu não sei se é o caso de trazer 3 jogadores aí para poder ajudar e resolver alguns problemas da equipe. Nós perdemos o Sávio, lateral direito, perdemos o Matheus Destro, lateral esquerdo, e perdemos o João Marcos, que era uma belíssima opção de ataque. Não temos mais esses 3 jogadores. Os 2 laterais que vieram até agora, que jogaram, o Paulinho e o Thiago Pereira, ainda não convenceram. Nós temos ainda o Belão, que é o lateral direito que veio de São Paulo, e temos o Fernandinho, lateral esquerdo, que ainda não vimos.
Temos o Murilo, que é um volante que veio do Fortaleza, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com o Rogério Ceni. Eu acho que o treinador, nosso técnico, tem que começar a ver, a pensar talvez em modificação, modificar seu esquema de jogo, colocar 2 volantes. O Ricardinho talvez não está conseguindo acompanhar a marcação, coloca o Ricardinho aí para fazer um 4º homem. Dudu voltou para esse ano jogando praticamente 10% que jogou o ano passado. O Léo Aquino também está aquém do que jogou o ano passado. Enfim, eu acho que tem que mudar. Bruno Baio ainda não marcou Bruno também. Baio ainda não marcou. O Cristiano veio para resolver, ainda não resolveu. Então eu acho que tem que pensar em contratar ou o técnico mudar esquema de jogo e mudar alguns jogadores para ver o que pode melhorar na equipe da Votuporanguense. Estou sempre à disposição, viu, Luciano? Quando quiser, quando for necessário, só chamar a gente vem, porque falar da Votuporanguense, falar do futebol de Votuporanga é sempre um prazer poder falar aos telespectadores da TV Universitária. Obrigado, estamos sempre à disposição. Valeu, Margiotti. Obrigado também à Rádio Líder, né, por ter liberado o Margiotti participar aqui com a gente. E força para Votuporanguense, quarta-feira tem jogão na Arena contra o Ipiranga. A gente fica por aqui, você pode rever esse e outros programas na página da TV Unifev no Facebook. Tchau, tchau.